Tá? Aqui a história de Jó é uma história conhecida. Eu creio que não tenha ninguém que não tenha ouvido falar da história de Jó, até porque não é uma história feliz, não é mesmo, é uma história triste, mas quando a gente olha aqui na palavra do Senhor, esse capítulo 42 é o último capítulo do livro de Jó. Se você pegar aqui, você vai olhar que ele tem 17 versículos, é o último capítulo. Mas do capítulo número 1 até este capítulo, o 42, muitas coisas vão acontecer na vida deste homem. E a gente sabe tudo aquilo que Jó passou. A palavra de Jó, quando se fala do livro de Jó, ele aponta diretamente para a fé, fala sobre paciência, e isto é verdade. Mas eu gostaria de trazer uma revelação para vocês essa noite, algo que o Senhor, e eu creio que o Espírito Santo de Deus me deu para a igreja, porque nós não podemos olhar apenas para o livro de Jó, para o livro, e olhar e ver esse livro apenas como algo que foi de aflição para este homem, e depois de tudo que ele passou, o Senhor restaurou. Isso aconteceu, e é verdade. Mas tem coisas aqui, meus irmãos, que servem para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e essa revelação que eu pretendo passar essa noite. Então fique atento àquilo que o Senhor vai falar, e aquilo que o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. Jó, nós sabemos que o início do capítulo, no capítulo 1, eu vou recapitular de maneira rápida, para a gente se situar aqui no capítulo 42, porque tem alguns detalhes que nós não podemos deixar passar. Se você olhar a palavra, volta lá para o capítulo 1, você que está com a sua Bíblia, volte lá rapidamente para o capítulo 1, lá no versículo 1, já começa ali tendo ali algumas informações de quem era esse homem. A palavra nos fala, né, lá no capítulo 1, versículo 1, por favor, a palavra fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uau! Então, aqui no capítulo 1 já tem uma informação importante desse homem. Então, ele era da terra de Uz, ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra ali vai falar dos 10 filhos que tem, nós não vamos conseguir ler tudo, mas esse homem tinha 10 filhos, 10 homens, 3 filhas. A palavra vai dizer ali das riquezas que Jó tinha, dos bois, das jumentas, dos camelos, dos servos que ele tinha, das servas que ele tinha. E a palavra ainda, ela vai descrever que este homem ali, ele era o mais importante do Oriente. Então imagine se a gente transportar Jó agora para os dias atuais. Jó era um homem extremamente rico. Talvez nem rico ele seria milionário. Este é Jó. Mas tem o texto ele vai indicar algo, independente da riqueza, independente da que ele tinha, aqui esse texto vai indicar 3 coisas para nós. Este homem, ele era o quê? Íntegro, reto e temente a Deus. Bom, eu tenho certeza que ele era rico de maneira materialmente, eu creio que também ele era rico espiritualmente. Este era esse homem. Quando a gente olha aqui para o capítulo 1, a gente vê que a vida dele era uma vida normal de uma pessoa extremamente bem-sucedida. Até que chegou um dia que as coisas viraram totalmente. E eu tenho certeza que talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você vai passar por isso. Eu estou falando talvez você vai passar por isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que nesse mundo nós teríamos aflições, e nós temos que entender que o crente também passa por aflição. Talvez você tenha passado, ou você está passando no momento, você está aqui passando por uma aflição, ou talvez você vai passar por uma aflição. Estamos sujeitos a isso. E é exatamente isso que acontece com Jó. Essa aflição agora vem até ele. E a palavra ali, ela vai falar ali de uma investida de Satanás contra a vida deste homem. Quando nós olhamos lá para o versículo 6, vá lá no versículo 6.
A palavra nos revela assim: num dia em que os filhos de Deus, são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. A terra não é plana, tá bom, meus irmãos? A terra é redonda, hein? Tá bom? Informação importante aqui. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Essa palavra de debalde está dizendo assim: é de graça que ele te teme? É de graça que ele te ama? É de graça que ele é íntegro e reto? Acaso não o cercasse de sebe, e ele sua casa e tudo que tem, ao abrir suas mãos abençoasse os teus bens e multiplicar a terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Uau! Satanás sabia quem era Jó, mas Deus também sabia quem era ele. E toda aquela vida ao qual estava tudo bem, tudo ok, as coisas acontecendo de maneira natural, agora vira de cabeça para baixo. Agora começa as coisas a dar errada para este homem. E aqui, se você continuar lendo o texto, você vai ver, e a palavra descreve mesmo, isso aconteceu de maneira muito rápida. Vai chegar ali um servo até ele, e esse servo vai chegar desesperado, e vai falar para ele que os sabeus levaram os bois e as jumentas dele, roubaram os bois e as jumentas, este povo, e ainda mataram o servo dele. Logo em seguida chega outro servo, dizendo que fogo caiu do céu, e matou ali as ovelhas, e mataram os servos e as servas de Jó. De repente chega outro ali, correndo, desesperado, dizendo que os caldeus se desviaram em três, se dividiram em três, eram muita gente, e levaram ali todos os camelos, e mataram os servos e as servas, e também ali só sobrou ele também. Mas o mais difícil foi o último que chegou, e dizendo que um vento forte soprou do deserto, e os filhos de Jó, os 10 filhos, estavam reunidos na casa do primogênito, e a casa desabou, e matou todos os seus filhos. Meu Deus, que dia, né? Você tem dia ruim, meu irmão? Você tem? Não tem, não. Imagine aqui para Jó, perdeu tudo que tinha, e ainda os filhos. E agora descreve a atitude desse homem diante de Deus. O que ele fez? Lá no capítulo 1, no versículo 20, se você está com a palavra aí aberta, capítulo 1, versículo 20, diante de tudo isso que aconteceu, de maneira rápida, onde o Jó perdeu todos os bens e perdeu os filhos, a palavra nos revela: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então tudo isto Jó não pecou, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Difícil isso, né? Diante de tudo isso, eu creio que eu sou pai, perder um filho é uma catástrofe. Imagine você perder 10 filhos. A palavra aqui revela que os 10 filhos, a família se dava bem. Um fazia banquete na casa do outro. E Jó amava os filhos dele. E diante de tudo isso, Jó não pecou. Jó não blasfemou contra o Senhor. E agora o diabo entra, Satanás entra novamente na presença do Senhor. Ali onde os filhos de Deus estavam entrando na presença, Satanás entra novamente na presença do Senhor. Satanás já viu que não deu certo o plano dele, de acabar com tudo aquilo, de Jó blasfemar contra o Senhor. E ali Satanás entra ali na presença, e novamente Satanás agora vai investir contra a vida dele. E Satanás vai fazer a mesma coisa, lá no capítulo 2, no versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás a mesma coisa: observasse o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. E Deus agora fala para Satanás: ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Quer dizer, mais uma atribuição a este homem. E ali agora Satanás vai falar: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra a tua face. E ali então, Deus, ele pega e dá essa permissão para Satanás: Satanás, vai e toca em Jó, na sua carne, nos seus ossos. E a palavra fala que ele criou úlceras da cabeça até as pontas do pé. Meu irmão, eu fui estudar isso, esse tipo de úlcera de Jó. Isso é terrível. O que causava isso na pessoa? Febre, dor, pus, bicho, verme. Tudo isso estava na carne deste homem, estava nos ossos dele. Mas ainda assim, Jó se manteve firme. Então Jó perdeu seus bens, Jó perdeu os teus filhos, Jó perdeu a tua saúde, e ainda tinha mais um golpe. Jó perderia o apoio de quem? Da esposa, a única pessoa que sobrou ali, da família dele. E ali, a palavra nos vai falar, nos vai dar essa informação, Jó 2, 9, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, e agora começa do capítulo 2 então, até o capítulo 42, se você ler, ali vão chegar 3 amigos, vão ver a dor de Jó, vão ficar 7 dias e 7 noites ao lado de Jó. Eles vão ver a dor de Jó, eles rasgam a veste deles também, jogam cinza na cabeça dele, porque eles eram amigos de Jó. E meus irmãos, Jó não diz uma palavra. E depois disso, agora até o capítulo 42, lendo a tua casa, Jó vai fazer várias perguntas para o Senhor. Jó vai fazer, olha só, ele questiona o Senhor 16 vezes e se queixa 34 vezes ao Senhor. Jó é igual a mim, quer dizer, nós somos igual ao Jó, perdão. As mesmas atitudes, o mesmo sentimento, a mesma carne, a mesma dor. E ele questiona o Senhor ali 16 vezes durante todo esse tempo, o livro, e se queixa 34 vezes. E essas perguntas, Deus não responde ele em nenhuma delas. Talvez, meu irmão, você esteja aqui essa noite, você esteja passando por aflição, você tenha procurado respostas do Senhor, e o Senhor ainda não falou com você. Eu já passei por isso, de esperar a resposta do Senhor, e a resposta não vir, e não é fácil. É fácil você fazer uma pergunta para alguém, ou diante da sua aflição, você fazer uma pergunta para o Senhor, e você não receber resposta alguma? É fácil? É ou não, gente? Não é fácil. E principalmente hoje, porque nós estamos no mundo imediatista, nós queremos resposta para tudo de maneira rápida. As respostas hoje têm que ser de maneira eficaz. Agora você imagine para Jó passando por tudo isso. E muitas vezes nós passamos por isso, diante das aflições, nós fazemos as perguntas e a resposta, ela não vem. O Senhor não dá resposta nenhuma. Às vezes o Senhor dá resposta, às vezes não. Aliás, muitas vezes o Senhor dá resposta. Mas entenda agora o que o Senhor quer falar para você. Entenda. Talvez essa resposta que não está vindo, e você está aqui, você está triste. Senhor, eu recebi tantas respostas, o Senhor já me mostrou tantas coisas, o Senhor não me dá resposta nenhuma diante disso. É porque diante disso, meu irmão, o Senhor não quer realmente te dar respostas nenhuma a você. O Senhor quer levar você agora a outro nível. Fala outro nível. E o Senhor quer trocar agora essa resposta por revelação. O Senhor quer trocar a resposta por revelação. Então talvez essa resposta que você está esperando do Senhor,
e não vem, e você está triste, você está magoado, você está irado com a situação, talvez essa resposta, o Senhor quer que você agora suba esse nível, para que Ele te dê a revelação disso. Vocês estão entendendo? Resposta é totalmente diferente de revelação. Resposta é uma solução ou uma informação que responde a uma pergunta ou um problema. Então é só exatamente isso, a solução ou a informação que responde a uma pergunta ou um problema. Mas a revelação, igreja, ela te leva a um nível muito maior. Um ato de Deus se manifestar, comunicar a sua vontade ou revelar algo novo que se não sabia antes. É um conhecimento que vem de uma fonte celestial. É exatamente isso que Deus estava falando com Jó, estava fazendo com Jó. Então, meus irmãos, essa noite eu gostaria de dizer para você, não queira apenas ficar esperando as respostas, vá atrás da revelação. Não espere, não queira apenas respostas, mas sim a revelação de Deus para a sua vida. Vocês estão entendendo a diferença? E para que você tenha revelação, é indispensável que você, primeiramente, você tenha relacionamento. E o livro de Jó mostra esse tipo de relacionamento. Lá em Jó, capítulo 1, lá no versículo 5, a palavra nos fala assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó tinha um relacionamento com Deus. E os filhos deles quando se juntavam para o banquete, terminava o banquete, Jó pegava ali e oferecia holocaustos pelo número de filhos. E ele fazia isso logo pela manhã, logo pela madrugada. E a palavra informa que ele fazia isso continuamente, mostrando que Jó tinha um relacionamento com Deus. E eu agora quero perguntar para você, qual o tipo de relacionamento que está com Deus? Como você está se relacionando com Deus? Você está apenas se relacionando com Deus na quinta-feira, às 20 horas da noite? Ou no domingo, às 9h30 da manhã? Ou no domingo, às 18 horas, às 6 horas da tarde? O seu relacionamento está limitado a isso? Ou o seu relacionamento está totalmente voltado ao Senhor? O seu relacionamento está sendo diário? Não levante a mão. Mas eu quero que você pense agora qual o seu tipo de relacionamento com o Senhor. E pelo relacionamento com Deus, Deus o conhecia. Imagine agora, estão comigo? Imagine agora, Satanás entrar na presença de Deus, e Satanás falar qualquer coisa a seu respeito para o teu Deus. O que o Senhor falaria de você? Meus irmãos, quando eu estava vendo essa palavra, isso me deu um temor tão grande, porque Satanás fez isso com Jó. E se Satanás fazer isso com qualquer um de nós, o que o Senhor vai responder? Olha, como Jó era conhecido, como nós já lemos aqui. Ele era homem íntegro, reto, temente a Deus. Quando Satanás toca ali e tira todos os bens e mata os filhos dele, não foi o Senhor que fez isso, amém? O Senhor deu permissão para Satanás. O Senhor ainda fala novamente, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era conhecido dessa maneira. Deus revela na palavra dele também ao homem, o texto lá em Ezequiel, não precisa abrir, pode colocar aqui para mim, Ezequiel capítulo 14, o versículo 13 e o 14, vai falar assim, isso é Deus falando: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela os homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus.
Então Deus sabia quem era Jó. Deus revela, a palavra revela quem era Jó. Deus revela quem é Jó para Satanás. Deus está revelando agora através do profeta Ezequiel quem era Jó, está dando um exemplo aqui de quem era este homem. Meus irmãos, e nós não podemos, entenda uma coisa, nós não podemos estar aqui na casa do Senhor, na igreja, e não ter um relacionamento com o Senhor. O que o nosso Deus, Ele espera de nós, é que sim, que nós tenhamos um relacionamento. Nós precisamos ser conhecidos. Aliás, Deus conhece cada um de nós, amém? Deus conhece, não imagine que o Senhor não te conhece, Ele te conhece. Mas o que Ele quer é que você realmente tenha essa disposição e ter esse relacionamento com Ele, assim como esse homem tinha esse relacionamento e o Senhor o conhecia por isso. O relacionamento, ele vai levar você a ter a revelação correta. Vocês estão entendendo? Está entendendo, meus irmãos? Pare de ficar apenas atrás das respostas. Deus, Ele dá a resposta certa e nós vamos ver. Mas você tem que ir, você talvez esteja tanto tempo entre nós, e você precisa agora subir o nível, você precisa subir o degrau, você precisa ir atrás da revelação, e você tem que esperar realmente isso do Senhor, e Ele dá a revelação, tenha certeza disso, e que você receba a revelação do Senhor em nome de Jesus, para aquelas dúvidas, para aquilo que você está necessitando, para aquilo que você está passando, mas você precisa ter relacionamento. E um exemplo muito lindo dessa questão de relacionamento é quando nós olhamos para a vida de Abraão. Deus revelou muitas coisas para Abraão. Deus revelou para ele que Sara seria mãe, que ele destruiria Sodoma e Gomorra. Mas uma revelação linda e mostra o relacionamento entre essas pessoas. Mostra o quê? O relacionamento. É quando Deus fala agora para Abraão pegar o filho dele, Isaque, e ir até a terra Moriá. O Senhor ia mostrar o monte, todo mundo lembra dessa passagem. Pega ali e sacrifique o teu filho ali, por mim. Este homem não questionou Deus. Meus irmãos, você está passando dúvida, você está passando por aflições, você está passando por provação, você está passando por problema no seu casamento, a tua empresa as coisas não estão dando certo, é um câncer que está sobre a tua vida, não questione Deus. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E aquele que tem relacionamento, ele não discute. Abraão fez isso, ele não discutiu, ele não perguntou. Ele pegou o filho dele, o único filho dele, e levou até aquele local. E quando ele foi imolar o filho dele com o cutelo, o Senhor apareceu para ele. E o Senhor ali proveu ali o holocausto. Mas este homem, devido ao seu relacionamento com Deus, ele obteve o quê? Uma revelação, e essa revelação que chega até nós. O Senhor ali falou para ele, né? Deus revelou a Abraão que ele seria abençoado, que a descendência dele se multiplicaria como as estrelas do céu e a areia do mar, que a descendência dele, eles possuiriam a cidade dos inimigos, e que todas as nações da terra seriam benditas. Abraão não esperou apenas a resposta de Deus, ele tinha um relacionamento, ele foi além, e Deus ali deu a revelação para ele. O que você tem esperado do Senhor? Apenas as respostas? Ou você tem esperado a revelação dele? Olha, meus irmãos, revelação é muito bom. A revelação é muito bom. As respostas são imediatas. A revelação, ela te mostra além. Ela te mostra aquilo que você precisa fazer. A revelação vai te mostrar os caminhos onde você precisa seguir para você alcançar aquele objetivo. E Deus, Ele quer dar isto ao homem, a revelação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o quê? Relacionamento com o Senhor. E olha, o nosso Deus também é um Deus de respostas, amém? O Senhor sempre nos dá as respostas. Tome cuidado, meu irmão, de não procurar respostas no mundo. O mundo está cheio de respostas. Tem muita gente se arrebentando, porque está esperando e está tendo respostas de pessoas que não têm um pingo de relacionamento com Deus. Nós já orientamos aqui, nós já aconselhamos pessoas que obtiveram respostas de pessoas que não conhecem o Senhor, não têm relacionamento com o Senhor e se arrebentaram. Se você precisa de uma resposta certa, procure um servo, uma serva do Senhor. Mas uma coisa você pode ter certeza, a resposta certa sempre virá de quem?
do Senhor. Então Ele quer se revelar, Ele quer te dar revelação, mas você precisa, meu irmão, entender que sem relacionamento você não vai conseguir isso. Se você ler o livro de Jó, você vai ver ali os três amigos dele. Eu vou ver aqui porque eu não lembro o nome. Elifaz, Bildade e Zofar, lá no capítulo 2. Quando Jó agora está nesse momento de aflição e Jó faz as perguntas para o Senhor, esses amigos dele, que chegam para consolá-lo ali, esses amigos agora começam a dar respostas ao sofrimento de Jó, e tentam achar soluções e respostas para ele, e que não são de Deus. E depois lá no capítulo 42 o Senhor vai revelar isso. Eles amavam a vida de Jó, amavam a vida de Jó, mas as respostas que eles davam a Jó diante daquele sofrimento, eram respostas e eram conselhos totalmente errados. E Jó, diante da situação, fazia as perguntas, e Deus sempre calado a ele, não dando nenhuma resposta. Você está passando por isso, meu irmão? Se você estiver passando por isso, tenha calma, se relacione com Deus, se relacione com o seu Senhor, e Ele vai te dar revelação disso, em nome de Jesus. O Senhor não abandona ninguém para trás. Aliás, o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe e conhece o teu sofrimento. Aliás, o nosso Deus nos ama. Você talvez esteja passando por isso, e o Senhor está querendo que você vá agora, um nível maior com Ele, de relacionamento, e principalmente de revelações dEle para a sua vida, amém? Então a primeira coisa que nós temos que ter, relacionamento. Jó tinha relacionamento com Deus, certo? Ele tinha. E naquele capítulo 42, no versículo 5 que nós lemos, volta lá, 42, no versículo 5, a palavra fala assim para nós. Jó está falando isso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, talvez você esteja aqui e não fique triste comigo. Você conheça o Senhor só de ouvir. Você ama estar na casa do Senhor. Você ama a palavra do Senhor. Mas você conhece o Senhor só de ouvir. E o Senhor, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, para que você deixe de conhecê-lo somente de ouvir, e que você passe a vê-lo agora, que através dos olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus, e você consiga ver, e Ele te revele coisas que é do céu, que não é revelada pelo homem, mas é revelada por quem? Por Ele. Não queira apenas respostas, mas queira revelação. E para ter revelação, primeiro, relacionamento. 2, intimidade. Fala comigo, intimidade. Meus irmãos, quando comecei a namorar a pastora Cecília, eu não a conhecia, amém? Assim como você que é casado aqui, você que é noivo, namorado, você não conhece a pessoa. E você começa agora a se relacionar com essa pessoa, até você chegar ao ponto de ter a sua intimidade com ela. Com o nosso Senhor é a mesma coisa. Não adianta você querer ter uma intimidade com Deus, com o Senhor Jesus, e se você não tem relacionamento nenhum com Ele, está certo ou está errado? A intimidade começa com relacionamento. E agora, se você tem esse relacionamento, se você realmente se relaciona com o Senhor, lembre-se, esse relacionamento, ele tem que gerar intimidade entre vocês. Essa intimidade agora é de uma pessoa para o outro, de uma pessoa para a outra. Essa intimidade é você com o Senhor. Meus irmãos, e tenha certeza disso, o Senhor, Ele tem desejo disso no coração dEle, que realmente você seja íntimo com Ele, que diante das diversidades, dos problemas, diante da morte, você apresente isso para Ele, que Ele seja realmente pessoal. Nós temos que entender que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é pessoal, e Ele deseja essa intimidade com você. Ele não é um Deus distante, não. Ele não é um Deus que não ouve, que não olha para os seus problemas, pelo contrário,
ele espera esse relacionamento e espera ainda que isso vá além, que isso se torne algo pessoal, que se torne uma coisa íntima entre vocês. Lá em Jó 38, capítulo 1, o Senhor vai se revelar para Jó. Jó capítulo 38, versículo 1. Depois de Jó ter feito todos os questionamentos, Jó questiona o Senhor 16 vezes. Jó agora se queixa 34 vezes. E o Senhor vai se revelar agora para ele de uma forma surpreendente. Nós chamamos de teofania. É quando agora Deus, ele toma agora a imagem, Jó não vê ele está nesse redemoinho, no meio dessa tempestade, algumas versões falam tempestade, e ali a palavra nos fala, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Agora o Senhor se revela a Jó. Jó estava fazendo as perguntas e não acontecia nada. Deus se revela a ele. E quando Deus se revela a ele, meus irmãos, se você vai estudar a palavra, você vai ver que Deus vai fazer 70 perguntas para ele. Quantas? 70. Quantas Jó tem capacidade agora de responder? Você sabe? Nenhuma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Nós não conseguimos responder isso. E Ele agora vai fazer essas 70 perguntas e vai mostrar para Jó quem Ele é. E Ele se revela. Meus irmãos, você que tem relacionamento e você que quer intimidade, você tenha certeza, o Senhor se revela. O Senhor se revela, meus irmãos. Amém? E você tem que procurar isso no teu coração. Você não pode chegar aqui, ouvir a palavra e sair e ter uma semana cheia de problemas, atribulada, cheia de aflições, e você não ter nenhum tipo de relacionamento e não ter nenhum tipo de intimidade com o teu Deus. E se você está vivendo dessa maneira, você tem que parar. Você tem que mudar isso na tua vida, senão você vai continuar sendo um crente frustrado, um crente que não avança, um crente que está muitas vezes dentro da igreja e não ouve a palavra do Senhor, e acha que o problema é Deus, acha que o problema é Ele, e não é, e o problema é seu, é porque você não quer ter relacionamento, você não quer ter intimidade com Ele. Meus irmãos, Deus ama quando a gente pergunta as coisas para Ele. Ele é o nosso Pai. Então você não precisa ficar perguntando as coisas para o mundo, esperando isso no mundo. Pergunte quem? Pergunte a Ele. Pergunte ao nosso Deus. E isso é tão bonito porque Deus agora vai se revelar para Jó. E é uma intimidade agora direta entre este homem e Deus. Deus fala agora diretamente com ele. Meus irmãos, mas nós temos Cristo Jesus. Amém? Jó ali precisava que Deus falasse com ele de qualquer forma. E o próprio livro agora de Jó vai mostrar isso. Acompanhe comigo. Jó, capítulo 9, versículo 33. Olha o coração desse homem diante das aflições. Talvez você esteja aflito e você está esperando uma resposta. Você está esperando que o Senhor fale com você alguma coisa. Jó estava no meio dessa aflição e ele agora vai desejar algo. Jó capítulo 9, versículo 33, a palavra fala assim: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Aqui ele está desejando agora que tivesse alguém que colocasse a mão entre ele e Deus, e ele fala do árbitro agora, com a questão de julgar, porque as aflições dele eram tão grandes agora, que diante das respostas, e talvez das respostas que está esperando e não vem, e ele deseja agora que tivesse alguém, um árbitro entre ele e Deus. Olha o coração desse homem, e assim mesmo ele não pecou, ele não blasfemou contra o Senhor. Lá em Jó capítulo 23, versículo 3, Jó 23, capítulo 3, a palavra ainda vai falar assim, Jó está falando, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó está falando isso. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Meus irmãos, ele está desejando agora
que Deus falasse com ele, que ele estivesse na presença de Deus, para agora ele falar dessa causa, dessa aflição, dessa luta que ele estava passando. E glória a Deus, meus irmãos, entenda isso, que nós temos hoje Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, é Ele agora que faz esse papel entre nós e o Senhor. Ele não é um Deus que está longe, é um Deus presente, Ele está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, e Ele quer esse relacionamento, Ele quer essa intimidade com você. Imagine que Jó naquele tempo ele não tinha isso, ele desejava estar diante do Senhor no tribunal, ele fala, mas nós temos alguém que é pessoal, que é Jesus Cristo, meu irmão. Então, diante da sua aflição, se você está passando por isso, se você está triste, se você está magoado, se você está cansado agora diante dessa situação que você está passando, entenda que você tem um Deus pessoal, que quer se relacionar, um Deus que quer intimidade, e um Deus que não apenas quer dar resposta para você, é um Deus que quer levar você a outro nível, é um Deus que quer dar revelações para você, meu irmão, e você precisa desejar isto, que o Senhor te revele coisas do alto, e glória a Deus, porque nós temos esse advogado. João 14,6 fala, né, Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, o Senhor está aqui, Ele está presente. Qual é a causa que você precisa apresentar para Ele? Qual é a dor que você está passando? Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Deseja ter esse relacionamento e essa intimidade com Ele. Em 1 Timóteo 2,5, a palavra também fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Meus irmãos, não queira apenas respostas do Senhor, mas queira a revelação dEle. Queira uma revelação, meu irmão. A revelação vai levar você mais longe. Talvez você esteja aí dessa maneira, atribulado. Não fique triste com o seu Deus. A palavra, quando você lê o livro de Jó, o livro de Jó aponta, todo mundo fala da paciência de Jó, não é verdade? Lá em Tiago fala da paciência dele. Se você ler lá o livro de Tiago, Tiago vai dar o exemplo da paciência de Jó. Mas quando você olha as escrituras aqui, você vê que Jó fica irado com aquilo que ele está passando. Jó deseja a morte dele. Jó fala que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas é mesmo irando, a palavra fala, né, irais e não pequeis, ele não peca contra o Senhor. Tome cuidado com essa ira que você talvez esteja dentro do coração, das coisas não avançarem, de você não obter resposta, e você pecar contra o Senhor. Não peque contra Ele, confie nele, espere nele, tenha a paciência, se relacione, seja íntimo, e tenha certeza que o Senhor Ele vai se revelar a você, meu irmão, e Ele vai mostrar por que você está passando isso. Quando a gente olha agora para a vida de Jó, e esse exemplo que chega até nós desse homem, talvez isso que você está passando na tua vida hoje, é para que isso sirva de exemplo para as pessoas que estão próximas de você, sirva de exemplo para você mesmo, sirva de exemplo para a tua família, e para mostrar quão poderoso e grandioso é o nosso Deus. E você está se queixando, e talvez na tua racionalidade, imaginando que Deus se esqueceu de você, e Ele não se esqueceu, quer levar você para lugares maiores ainda, e quer fazer com que isso que você está passando, se torne um exemplo para as pessoas, para que você seja fortalecido, e você fortaleça as pessoas que estão ao teu lado. Nós não entendemos o agir de Deus, um dia nós entenderemos, viu, presbítero Paulo? Tenha certeza disso, mas na nossa pequenez, agora a gente não consegue entender, e talvez a gente acha que tudo está acontecendo por causa do nosso pecado, porque nós infligimos alguma coisa, assim como os amigos de Jó fizeram. Todos eles achavam e falavam que Jó tinha pecado em algo, por isso Deus estava pesando a mão contra ele, e não era nada disso. Deus só queria que Jó fosse agora levado a lugares maiores. Ele deixou de ouvir quem era o Senhor, e agora ele passou a ver quem realmente era Ele, através de relacionamento, através de intimidade. Mas você que está esperando
eu peço que você não espere apenas as respostas, mas a revelação. E você precisa dessa intimidade, desse relacionamento, mas também de fé. Precisa de fé. Fale comigo, fé. Gente, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que hoje não tem mais fé. Vocês acreditam nisso? Eu agora, como um pastor, a gente aconselha muitas pessoas, meus irmãos, pessoas que estão caminhando com o Senhor há tanto tempo e falam: olha, eu perdi a minha fé, eu não tenho mais fé que o Senhor possa mudar isso, eu não tenho mais fé que o Senhor possa reverter o meu casamento, eu não tenho mais fé que o Senhor possa fazer desaparecer essa doença, eu não tenho mais fé que o Senhor possa restaurar a minha vida financeira, independente daquilo. E as pessoas perderam a fé. Meus irmãos, sem fé você não vai ouvir o Senhor, você não vai obter resposta nenhuma, e você não vai ter revelação para aquilo que você está necessitando, porque além do é muito bonito, porque o relacionamento, ele agora leva você a ter intimidade, e a intimidade leva você a ter fé. A fé nada mais do que é a confiança, é você olhar agora para o teu Deus, olhar para o Senhor Jesus e falar: Senhor, eu me relaciono contigo, eu tenho intimidade contigo, eu tenho fé, e eu sei que o Senhor vai fazer. Jó esperou dessa maneira, porque Jó sabia que o Senhor ia fazer, ele tinha fé em Deus, e assim o Senhor fez. Jó 13, versículo 18, aqui Jó está falando, no meio das aflições dele, ele fala exatamente assim: tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Meu irmão, fé. Ele tinha certeza que ele seria justificado. Jó 14, 7 e 9, eu poderia pegar muitos exemplos da Bíblia aqui para falar sobre fé, mas o próprio livro agora de Jó mostra isso, mostra que esse homem tinha fé, que Deus ia mudar aquela situação, ele não via como. Muitas vezes mostra esse homem desanimado, querendo a morte, tudo mais, mas ele sabia quem era Deus. Jó 14, versículo 7, assim, Jó fala assim: porque a esperança para a árvore, tem até uma música, a respeito desse versículo, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Essa é a fé, meu irmão, que você tenha a fé deste homem, diante das diversidades. E se sua vida hoje está tranquila, está tudo bem, meus irmãos, não abaixe a guarda, não deixe de ter relacionamento com o Senhor, não deixe de ter intimidade, não deixe de ter fé, porque quando agora vir a diversidade, a aflição, a doença, você vai sair vencedor disso, porque você vai saber e ter certeza ao Deus que você serve. E tem muita gente, infelizmente, que está dentro das igrejas, aqui é diferente, tá bom? Como o apóstolo Edson brinca, amém? Estamos criando asas, a nossa relação, a nossa intimidade com Deus está 100%, a nossa fé está 100%, e não é assim, nós sabemos, e nós temos que vigiar. E diante da fé deste homem, quando a gente olha para o capítulo 42, a gente vai ver agora que Deus restitui Jó em dobro. Os bois, as jumentas, os camelos, os servos, e o Senhor dá novamente a ele agora filhos e filhas, e toda aquela aflição passa, e o Senhor restitui agora este homem, tudo porque ele tinha um relacionamento, ele tinha essa intimidade com Deus, e principalmente, ele guardou a fé dele. Meu irmão, guarde a tua fé. Jó, capítulo 42, versículo 10, a palavra nos fala assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Esse homem era tão especial, que Deus ali vai repreender os amigos de Jó, e ali o Senhor pede ali que eles ofereçam holocausto a Deus, porque eles pecaram contra Deus, aquilo que eles falaram para Jó a respeito de Deus,
era mentira, era em verdade. Não mostraram para Jó quem era realmente Deus. E agora o Senhor pede para esses 3 amigos de Jó a fazerem ali um sacrifício. Mas Deus fala: quem vai orar por vocês é Jó. E agora Jó, diante de tudo aquilo, sabendo que os amigos dele fizeram, quando você lê, é triste que os amigos falam para Jó, falam para ele, mas Jó agora ora pelos amigos dele. Este é o servo do Senhor. Você mesmo, diante das aflições, você está pronto a orar pela outra pessoa? Diante do que você está passando, se o Senhor te chamar para orar por outra pessoa, por aquele que te fez mal, você está pronto para isso? Só vai estar pronto para isso quem tem relacionamento, intimidade e tem fé, meu irmão. Se você não tiver isso, você não vai conseguir. E depois que Jó fez isso, Deus restituiu ele. Mas uma coisa muito linda é a fé deste homem, porque depois de ter perdido tudo isso, os filhos, talvez se qualquer um de nós tivesse passado por isso, a gente olharia e falaria: meu Deus, não tem mais como. Eu estou agora enfadado à morte, à cova, como Jó fala muitas vezes. Mas a fé levou este homem além. Olha, tem muita gente dentro das igrejas imaginando que Deus não pode mais restituir, restaurar a vida delas. Meu irmão, se você está aqui essa noite, em nome de Jesus, que essa palavra ela mude os teus pensamentos, porque o nosso Deus, o teu Deus, continua sendo um Deus de milagre. E muitas pessoas acham que o milagre acontece fora da Igreja Resgate. Muitas pessoas acham que o milagre não acontece mais. Olha, tem religiões que falam que não tem mais milagre. O milagre é aquele que está na Bíblia. Isso é mentira. O nosso Deus continua fazendo milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. Meu irmão, as coisas só acontecem quando você realmente tem esse relacionamento, intimidade e fé. Eu quero, para encerrar, eu quero dar um testemunho para vocês. E esse testemunho aqui não é meu. Esse testemunho é de outra pessoa. E eu pedi autorização para ela para contar a respeito disso. Nós falamos até agora da vida de Jó, das aflições, de tudo que ele fez, das perdas dele, diante de um cenário que seria irreversível, mas que Deus reverteu tudo isso. E a palavra aponta para este homem, paciente, mas principalmente que teve fé que Deus podia fazer aquilo. Quero fazer uma pergunta para a igreja: você tem fé que Deus pode reverter qualquer tipo de situação? Tem, meus irmãos? Você tem certeza disso? Se alguém perguntasse para você hoje: olha, eu vejo que você é uma pessoa de fé, você tem fé que Deus pode ressuscitar um morto? O que você responderia para ele? Sim, eu também responderia. E se essa pessoa perguntasse agora para você: você já viu um morto ressuscitar? O que você responderia para ela? Gente, todo mundo quieto. Ó, não olhe agora para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós estamos falando dele aqui o tempo todo. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, está vivo e vive eternamente. Mas eu estou falando agora pessoal. Você teria convicção de falar para essa pessoa que sim, que Deus é poderoso para ressuscitar uma pessoa que está morta? Isso vai mostrar o teu relacionamento, a tua intimidade e a tua fé. Então esse testemunho que eu quero contar mostra exatamente isso. O que o relacionamento, o que a intimidade e o que a fé, o que ela pode fazer, onde ela pode te levar. Em 2009, provavelmente em 2009, nós estávamos na minha casa. Esse testemunho não é meu, amém? É de outra pessoa. Eu tenho autorização para falar sobre isso. Nós estávamos em casa, estávamos assistindo televisão, e o telefone tocou, era à noite, não lembro o horário da noite, o telefone tocou, e uma irmã, eu atendo o telefone, e uma irmã falou para mim que a gente precisava orar como igreja. Naquele tempo, acho que eu era diácono naquele tempo, e a gente precisava orar, porque o filho de uma pessoa, de um oficial, um amado nosso, tinha se afogado dentro de um balde cheio de água, de detergente, e que a situação era extremamente complicada. Isso aconteceu entre nós como igreja em 2009, e ali nós desligamos a televisão em casa,
e ali nós começamos a orar e clamar ao Senhor para que o Senhor revertesse isso. E a pessoa falou para nós que a situação era extremamente grave e que possivelmente realmente a criança entraria em óbito. Na verdade, ela falou para nós que já estava em óbito. E ali a gente não se desesperou e nós começamos ali a orar. E quando nós terminamos ali de orar em casa, eu peguei o telefone, eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, eu trabalhava na unidade de resgate, inclusive, liguei no quartel e pedi para falar com o pessoal do resgate, porque eu sabia que o resgate tinha feito atendimento. E ali agora, quando eu atendo, a pessoa atende o telefone, eu falo, questiono aquilo que tinha acontecido, se aquilo realmente era verdade, e foi a pior coisa que eu escutei. Essa pessoa não sabe dessa versão, amém? Foi a pior coisa que eu escutei, ainda falei para a Cília. Esse amigo meu falou assim: Hernani, está morto. Cara, está morto. Nós tiramos ele dentro do balde. Não tem o que fazer, cara. Perdão. Nós socorremos, nós tiramos ele, nós pegamos ele, levamos ele no caminho, ele voltou, mas teve mais 2 paradas cardiorrespiratórias. Cara, por experiência, e eu sei, quando o pessoal fala isso, meu irmão, a gente já sabe que a coisa realmente está feia. E por experiência, meu irmão, cara, não vai sobreviver. Está na Santa Casa lá, os médicos estão tentando fazer de tudo. Eu desliguei o telefone, falei para Cecília, Cecília, está morto. E ali nós continuamos orando e pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor para reverter isso. Eu estou contando isso, meu irmão, isso aqui é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? E lá na Santa Casa, então, está essa criança lá, os pais ali, e um clamor pela igreja, um clamor da igreja, para que o Senhor revertesse isso. Eu quero que você entenda onde o relacionamento, onde a intimidade, onde a fé, ela pode levar qualquer um de nós, e principalmente nós como igreja. Essa criança, ela voltou aos batimentos cardíacos, ficou na UTI durante 15 dias, e está vivo entre nós. O Davi, cadê o Davi? Vem aqui, Davi. Vem aqui. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Vem. Pode correr, Davi. Pode vir. O Davi não queria, toda a honra, meu irmão, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. O Davi não queria vir aqui, eu tenho certeza disso. O Davi não se lembra disso, que bom, né, Davi, que você não se lembra disso. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda, assim como o Jó, diante de uma situação que era irreversível para ele, e para nós, diante de uma situação que era irreversível, Deus, Ele foi poderoso e reverteu a situação. Então, quando você um dia for questionado, você conhece alguém que morreu e ressuscitou, você pode falar: eu conheço. Lá na igreja onde eu estou, tem um rapaz que morreu e o Senhor o ressuscitou. E isso aconteceu com o Davi, nós sabemos disso. Porque contra toda a probabilidade, porque a Ivani encontrou ele de ponta cabeça, só com a sandalinha para fora do balde. E diante de toda a pneumonia, tudo aquilo que entrou dentro do pulmão dele, os agentes químicos, hoje o Davi está entre nós. Isso é o nosso Senhor. Por isso que nós temos que ter, Davi, relacionamento, intimidade e fé. E Ele vai te revelar coisas grandiosas. E assim como Ele nos revelou e revelou para muitas pessoas que o Davi iria sobreviver, mesmo diante de toda a adversidade. E hoje o Davi está entre nós. Obrigado, viu, Davi? Deus abençoe, viu? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, eu quero que a tua fé, ela tem que aumentar. Você tem que sair desse local aqui, diante das batalhas, diante da adversidade que você está passando, diante do choro que você está tendo. Lembre-se, Deus te ama. E Ele não se esqueceu de você. E Ele nunca vai se esquecer de você.
E uma coisa tão simples, o que Ele quer é que você tenha esse relacionamento, essa intimidade e essa fé. Porque se você tiver isso, meu irmão, mesmo diante da morte, como Davi esteve morto durante aquele tempo, o Senhor, Ele reverte essa situação. Tenha certeza disso. Então eu gostaria que você se levantasse agora, com o teu coração cheio de alegria. Eu gostaria de chamar a banda, por favor. Nós vamos orar. E nós vamos orar. Eu peço, por favor, que os oficiais venham até a frente, os oficiais, os pastores, presbíteros, diáconos ungidos. Nós vamos orar. Meus irmãos, prestem atenção aqui, enquanto os oficiais desçam até aqui. Talvez você entrou aqui e você sente que você está distante do Senhor. Você está distante do Senhor, Ele nunca esteve distante de você. E você quer realmente restaurar esse relacionamento com Ele. E se você tem esse relacionamento com o Senhor, você quer levar esse relacionamento agora para um nível maior ainda de intimidade. Ou se você está precisando agora que o irmão aqui ore por você, para que realmente você tenha fé diante daquela situação que você está passando, que você seja fortalecido diante da fé, pela fé. Nós agora, a banda aqui vai tocar uma música, e nós vamos estar orando, e gostaria que você viesse até aqui à frente, para que a gente realmente pudesse orar por você, amém? 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 Meus irmãos, se alegre, saiba que Deus é um Deus de vitória, e o que Ele quer realmente isso, relacionamento, intimidade e fé. Abertos os ouvidos, expectativas para ouvir tua voz, para ouvir tua voz. Nós te queremos mais que tudo, te desejamos mais profundo. Mostra-nos quem tu és, ó Deus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bem abertos os ouvidos, expectativas para ouvir tua voz, para ouvir tua voz. Nós te queremos mais que tudo, te desejamos mais profundo. Mostra-nos quem tu és, ó Deus. Nós só queremos ver tua glória, nós desejamos tua presença. Mostra-nos quem tu és, ó Deus. Enche essa casa com tua glória, Pai. Nós queremos te ver, nós queremos te contemplar. Nós clamamos com a fumaça da
Senhor, nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, realmente, Senhor, ter esse relacionamento, essa intimidade contigo, Senhor. Pai Todo-Poderoso, toca agora nos nossos corações. Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Senhor, nós não queremos apenas, Senhor, ter um relacionamento com o Senhor de maneira fria, mas pelo contrário, um relacionamento pessoal contigo. Senhor, nós não queremos apenas ouvir respostas, mas, Senhor, nós queremos, Senhor, através do relacionamento, através da intimidade contigo, através, Senhor, da fé, Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, ir além. Sim, Senhor, nós queremos as Tuas revelações. Senhor, nós queremos, ó Deus, nós desejamos que o Senhor revele as coisas do alto para nós. Senhor, então eu peço agora, ó Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, aquele Teu filho que está aqui, aquele que está cansado diante da batalha, aquele, Senhor, por algum motivo, Senhor, não tem mais um relacionamento contigo, aquele, Senhor, que perdeu a intimidade contigo, Senhor, aquele, Pai, diante das diversidades, da dor, da doença, da separação, do prejuízo, Senhor, do roubo, Senhor, deixou de ter fé. Senhor, nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, que seja agora, Senhor, restituído agora todo relacionamento, que seja restituído agora, Senhor, toda intimidade. Senhor, Pai Todo-Poderoso, aumenta a fé do Teu povo aqui, Senhor. Aquele, Senhor, que não está crendo, aquele, Senhor, que, Pai, não tem mais fé, o qual o Senhor pode mudar as coisas. Senhor, muda esse coração agora, muda esse pensamento agora, ó Deus, em nome de Jesus. E assim, Senhor, como Jó, que diante das aflições permaneceu firme, não blasfemou contra Ti, Senhor, que mesmo diante das diversidades, a qual um dia, Senhor, talvez nós passaremos por esse mundo, porque o Senhor mesmo diz na Tua palavra, que nós passaríamos por aflição. Senhor, que nós realmente, ó Deus, tenhamos, ó Deus, relacionamentos, intimidade e uma fé inabalável a Ti, Senhor, para que quando isso acontecer, Senhor, nós possamos sair vitoriosos diante dessa situação, assim como Jó saiu vitorioso, assim como o Senhor restituiu Jó em tudo. Senhor, eu também declaro, ó Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos aqui, Senhor, serão restituídos diante de tudo aquilo, Senhor, que Satanás e seus demônios tiraram, roubaram, resgataram deles. Senhor, nós declaramos a restituição essa noite. Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer porque sim, o Senhor é um Deus pessoal. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, porque sim, nós declaramos que o Senhor é o nosso advogado, nós declaramos que o Senhor é o nosso intermediador. Senhor, obrigado porque sim, o Senhor mora em nós, através do Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor sim é um Deus pessoal. Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor continua sendo um Deus de milagre. E sim, os nossos olhos, assim como os olhos de Jó, contemplaram os Teus milagres, nós vamos contemplar os Teus milagres sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos mais Te conhecer somente de ouvir falar, mas, Senhor, nós desejamos que os nossos olhos possam Te ver, Senhor. Nós desejamos, através desse relacionamento, desta intimidade e da fé, que nós possamos ver, Senhor, e as revelações ao qual o Senhor vai mostrar a cada um de nós. Senhor, nós Te agradecemos por mais um culto, Te agradecemos, Senhor, por estar mais uma vez na Tua presença. Leva o Teu povo agora para casa em segurança, Senhor. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que eles tenham uma semana abençoada na Tua presença, que a Tua paz esteja sobre cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam experimentar esta semana desse relacionamento, dessa intimidade, desta fé, e sim, e que eles possam ter sobre cada um deles as revelações a qual o Senhor vai mostrar para ele, a qual o Senhor tem, ó Deus, reservada para cada um deles.
Leva o teu povo em paz agora, Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Glorificado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Vá na paz do Senhor. Que o Senhor